A estimativa do INCA é que no Brasil, cerca de 66 mil mulheres esse ano vão receber o diagnóstico de câncer de mama e vão começar a enfrentar esse diagnóstico e precisar iniciar o tratamento. E ao mesmo tempo, em 2018, 17 mil mulheres morreram em decorrência do câncer de mama. Então é uma doença que tem bastante significado, é uma doença que tende a aumentar conforme o passar dos anos agora, com o envelhecimento da nossa população. E eu vou falar um pouco agora para vocês sobre o câncer de mama. A gente está no Outubro Rosa, né? E o Outubro Rosa ele foi criado, essa ideia do Outubro Rosa surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, justamente para promover campanhas de rastreio e prevenção de câncer de mama, que é uma das principais causas de morte em mulheres hoje no mundo, principalmente em países em desenvolvimento e desenvolvidos, como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. E eu vou começar falando sobre o que é o câncer de mama. O que é o câncer de mama? O câncer de mama, assim como outros cânceres, é uma doença em que algumas células surgem aleatoriamente na mama da mulher, no tecido mamário da mulher, e elas começam a se multiplicar, e durante essa multiplicação elas sofrem algum defeito no gene delas, em que elas perdem o controle dessa multiplicação e elas começam a se multiplicar de forma desordenada, sem controle, formando tumores, se espalhando pelo corpo e causando todos os transtornos que o câncer de mama causa, podendo levar uma pessoa à morte. Então isso é o câncer de mama, isso vale praticamente para quase qualquer câncer, né? Que é o mecanismo de diferenciação para células malignas e de ficar multiplicando e aumentando e multiplicando e tudo mais. Esse mecanismo ele vale para qualquer câncer e isso é o câncer de mama. O câncer de mama, ele justamente por terem diversos tipos de célula na mama e por essa mutação poder acontecer de formas diferentes entre cada mulher, o câncer de mama ele vai se comportar de uma forma diferente para cada pessoa, além de ter essas diferentes linhagens de célula, né? Então, várias pessoas diferentes com câncer de mama vão ter evoluções rápidas ou evoluções lentas, umas vão começar com nódulos, outras vão aparecer calcificações na mamografia, umas vão evoluir muito rapidamente para metástase e a pessoa vai morrer muito rapidamente, outras não, vão ficar aí 20 anos com câncer de mama e não vão morrer, às vezes não vão morrer do câncer de mama, e isso varia de acordo com o tipo de câncer de mama, com o tipo de célula que se desenvolveu para esse câncer de mama, e também dentro de um mesmo tipo de câncer de mama, qual é o tipo de mutação que essas células têm. Então tudo isso determina a agressividade do câncer de mama e a velocidade com que ele evolui, certo? E a resposta ao tratamento também. Então tudo isso interfere no prognóstico, né? No qual que é a expectativa de futuro que o paciente tem com a doença. E quais são os principais fatores de risco e de proteção para o câncer de mama? Bom, lembrando que de fator de risco, a gente tem os fatores de risco que são ambientais, que são aquelas coisas que a gente faz da nossa vida, os nossos hábitos de vida, a tudo aquilo que nós somos expostos ao longo da vida. Esses são os fatores ambientais, e tem os fatores de risco genéticos. Os fatores de risco genéticos é aquilo que a gente herda da nossa família. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles e também vou falar dos fatores de proteção. Os fatores de risco ambientais é tudo aquilo que a gente pode mudar ao longo da nossa vida, que quer dizer, que se refere ao nosso estilo de vida, são coisas que a gente faz. E um dos principais fatores é a idade, que na verdade a gente não pode mudar, né? Mas o principal fator de risco para o câncer de mama é a idade. Inclusive, mais de 80% dos diagnósticos de câncer de mama são feitos em mulheres com mais de 50 anos, que está aí a faixa etária que o Ministério da Saúde recomenda o rastreio para câncer de mama. Existem mulheres que vão ter câncer de mama com 25, com 30, 35, mas é bem menos comum. A gente vê isso acontecendo principalmente depois dos 35, 40 anos e mais de 80% acima dos 50 anos. Então o principal fator de risco é a idade, e é fácil entender o porquê a idade é o principal fator de risco, porque lembra que o câncer de mama são células que se multiplicaram até que aconteceram erros durante essa multiplicação e aí se transformou num câncer maligno e começou a evoluir? Pois então, ao longo da nossa vida, praticamente todas as células do nosso corpo se multiplicam.
Então, quanto mais velho nós somos, mais idade nós temos, mais tempo de multiplicação as nossas células tiveram, mais vezes elas se multiplicaram e mais vezes elas se expuseram a esses erros que podem gerar o câncer. Então, a maior parte dos cânceres são associados a pessoas mais velhas, justamente por isso, por erros nessa multiplicação celular, certo? Então, a idade aí é o principal fator de risco, principalmente acima de 50 anos. Outros fatores de risco, esses sim evitáveis, se referem ao nosso estilo de vida. E aí o principal fator de risco que a gente encontra é, por exemplo, a obesidade. A obesidade ela é um dos principais fatores de risco e tudo está associado à obesidade, como, por exemplo, o sedentarismo, a ingesta de alimentos ricos em açúcares e gorduras. Então, a ingesta de álcool, todos esses fatores aumentam a chance de uma pessoa desenvolver câncer de mama em algum momento da vida. E isso ocorre porque a mama é um tecido que é muito sensível aos hormônios da mulher, principalmente o estrogênio, e que é produzido pelo ovário e que faz você mulher é o estrogênio. E ele é produzido ao longo da vida aí pelo ovário durante toda a sua vida e a pessoa que ela está acima do peso, ela tem uma maior produção de estrogênio produzida pelo tecido gorduroso. Então ela tem uma exposição maior a esse estrogênio e ela acaba tendo um maior risco de desenvolver câncer de mama, principalmente para pessoas obesas após a menopausa. Essas são as pessoas mais sujeitas ao desenvolvimento do câncer de mama, certo? Outros fatores de risco é a história reprodutiva e estão associados à história reprodutiva. Então, mulheres que não tiveram filho, elas têm mais risco de desenvolver câncer de mama. Mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, lá com 8, 9 anos, 10 anos, muito novas, e às vezes vão ter a última menstruação lá com 55 anos, tiveram muitos anos menstruando, isso também é um fator de risco, que é mais tempo exposto aos hormônios do ovário, né, que é o que estimula a mama a multiplicar e a se manter ativa. Então, essa parte da história reprodutiva também é um importante fator de risco. Outro exemplo, mulheres que não tiveram filhos, né? A gestação ela é um período em que o estrogênio, em que a progesterona está muito em alta, então é um fator protetivo, principalmente pela amamentação. A amamentação ela é um fator de proteção. Não que uma mulher que não amamente tenha um fator de risco, né? Mas a amamentação ela entra dentro dos fatores de proteção. E agora fatores de risco genéticos familiares. A gente tem aí os principais genes que a gente conhece que estão associados ao desenvolvimento de câncer de mama são os BRCA1 e 2, que geralmente essa família ela tem um histórico aí de câncer de mama, tem uma mãe, uma irmã, uma filha com câncer de mama, às vezes muito nova, com 35 anos, com 40 anos, que é uma idade que a gente não espera tanto câncer de mama, e essa pessoa aparece com esse câncer de mama precoce. Isso pode indicar para os familiares de primeiro grau que existe um gene circulando naquela família que facilita o surgimento de um câncer de mama. Então, se você tem familiares aí, mãe, irmã, a máxima avó, que desenvolveram um câncer de mama muito precocemente, você tem que ficar atento. Talvez você precise de um cuidado especial no rastreio, e você entra num rastreio de alto risco para desenvolver câncer de mama. Ou mesmo se já existe um mapa genético na sua família, às vezes, por exemplo, sua mãe teve câncer de mama, mesmo que mais velha, foi lá, fez o estudo genético e descobriu que tinha o bendito BRCA1 ou BRCA2 ou outros genes que também podem estar associados, e isso aumenta muito a chance que você, filha da sua mãe, tenha recebido esse gene. E a sua chance de ter câncer de mama é muito mais alta que a população em geral, inclusive de desenvolver o câncer de mama mais cedo do que a população em geral. Então você entra aí num programa de rastreio um pouco diferente, em que você mais cedo começa a ter que visitar o ginecologista ou o mastologista para fazer os exames de rotina das mamas, certo? E outro fator muito importante, antes que eu me esqueça, é câncer de mama masculino. Também pode acontecer em homens, muito pouco frequente, 1% de todos os cânceres de mama acontecem em homens, e um homem na família com câncer de mama coloca todas as mulheres como alto risco para câncer de mama, porque não é para acontecer em homens, e aí acontece, significa que aquela família muito provavelmente tem ali uma predisposição muito grande a ter esse problema. Esses são os principais fatores de risco genéticos e ambientais, né? E os fatores de proteção. Os fatores de proteção são melhorias no estilo de vida. Então, como você diminui o risco de você desenvolver um câncer de mama.
Bom, você evita a obesidade, então você se alimenta bem, você pratica exercícios físicos e evita a obesidade principalmente durante o período da pós-menopausa, aí, quando mais velho, né, quando você está aí mais sujeito a desenvolver esse câncer de mama. Amamentar, então, mulheres que têm filhos e amamentam, elas têm um fator de proteção, porque durante aquele período da amamentação existe uma certa inibição ali da ação do estrogênio e outros hormônios que protegem a mama ficam ativos, então você tem aí que a amamentação é um importante fator de proteção. Um pouco que você amamenta aí, você teve 3 filhos, amamentou cada um deles por 2 anos, você amamentou um total de 6 anos da sua vida. Você, digamos que, protegeu a sua mama da ação desses hormônios, à medida do possível, por 6 anos da sua vida. Então, isso é um fator de proteção para a sua mama, a amamentação, certo? Essas são as principais formas de proteger, que é levando um estilo de vida. E acaba que esse estilo de vida, que é tentar manter um bom peso, se alimentar bem, praticar exercícios físicos, são fatores de proteção para quase todas as doenças crônicas que a gente conhece, né? Eu vou falar agora dos sinais e sintomas que podem significar aí um risco de você estar com câncer de mama. E isso é importante você saber, porque a maioria das vezes que nós, no consultório, fazemos o diagnóstico de câncer de mama, não são mulheres que estavam fazendo rastreio simplesmente. São, às vezes, mulheres que sentiram um nódulo, sentiram alguma coisa na mama e aí procuraram, devido àquela alteração na mama, a gente fez um exame e fizemos então o diagnóstico de câncer de mama. Então muitas vezes isso acontece porque vocês mulheres percebem alterações do normal da mama de vocês, procuram e a gente acaba fazendo o diagnóstico. É importante você saber disso. E quais são esses achados? Bom, o primeiro deles é o nódulo, surgimento de nódulos na mama. Mas não quaisquer nódulos. Seriam nódulos que crescem rapidamente, às vezes eles surgem do nada, crescem muito rapidamente, crescem progressivamente. Eles são geralmente nódulos endurecidos, pouco móveis, às vezes fixos, né, e bastante endurecidos. Nódulos que geralmente são indolores, de um lado só, né, e então esses nódulos eles seriam bem suspeitos para câncer de mama. Mas calma, não é qualquer nódulo que significa um risco muito alto para câncer de mama. Porque é comum, é esperado que uma mulher ao longo da vida desenvolva nódulos na mama. Então muitas mulheres jovens, aí até entrar na menopausa, desenvolvem nódulos na mama, nódulos que surgem, desaparecem espontaneamente, ou nódulos que ficam lá a sua vida inteira na sua mama, ou mesmo se você tira ele por cirurgia, aparecem novos nódulos, e que são nódulos benignos, que não devem evoluir para câncer, e geralmente também eles não têm essa característica de crescer muito rápido, serem muito duros e tudo mais, certo? Então é importante ter essa noção do nódulo. Outros achados que chamam a atenção, que deve motivar você aí no ginecologista, são alterações da areola. A areola que é o bico do peito. Você está acostumado com o formato do seu seio. E de repente, se você percebe que um dos seios, o bico do peito começou a apontar para um lado diferente, ele está meio torto, às vezes ele era retinho, agora ele está estufado, ou ele tinha um biquinho bonitinho e agora ele está retraído para dentro, ou a coloração do mamilo da areola mudou completamente. Isso são sinais que podem levar a gente a ter uma desconfiança se isso não é uma doença maligna. Então você deve procurar o ginecologista, certo? Outro achado é a saída de líquido pela mama, principalmente espontaneamente, um líquido claro, às vezes que lembra água de pedra mesmo, água. Isso é um líquido suspeito para um câncer de mama. Às vezes você não tem nódulo, não tem nada e sai essa secreção, então dependendo da forma como é essa secreção, ela chama atenção para malignidade, especialmente quando é de um lado só e tem esse aspecto de água mesmo, sai espontaneamente, mas qualquer tipo de secreção pode ter um risco para câncer de mama, então você às vezes precisa procurar um ginecologista para poder estar avaliando esse quadro. Outros achados que às vezes acontecem é um câncer de mama tipo inflamatório, que deixa a mama avermelhada, onde ele está se desenvolvendo, às vezes já surge assim, uma mama que vai ficando inchada e demaciada, avermelhada, lembrando muito uma casca de laranja, a gente chama isso até de podorange, que é aspecto de casca de laranja. Esse é um sinal que você deve sim procurar um ginecologista, porque isso é um alto risco para câncer de mama.
Outros achados são o surgimento de nódulos nas axilas e nódulos no pescoço, principalmente aqui embaixo da clavícula, porque quando o câncer ele surge, às vezes ele pode surgir muito pequenininho, não ser palpável, né? Às vezes não é um nódulo com uma lesão palpável ou visível, e às vezes o primeiro sinal que ele vai dar é um nódulo na axila, um nódulo no pescoço, um nódulo indolor às vezes, que está crescendo. E isso acontece porque o câncer ele vai se desenvolvendo e ele tende a se espalhar pelo corpo. E o primeiro lugar que ele vai são para esses nódulos axilares, esses linfonodos, que são as ínguas, né? As famosas ínguas, quando a gente tem alguma infecção que surgem. Às vezes o primeiro sinal que você pode perceber do câncer é justamente ele já começar a se espalhar, e o primeiro lugar que ele vai é para a axila, ou então para o pescoço aqui, principalmente essa região abaixo da clavícula. Então é um sinal muito importante e que você deve se preocupar, às vezes procurar um ginecologista, ver se os seus exames estão em dia, se tem algum achado que chama atenção, se aquele nódulo na axila é realmente algo suspeito. Então esses são os principais sinais e sintomas que podem levar você a se preocupar e a precisar procurar um ginecologista, mesmo que às vezes não esteja na idade de fazer o rastreio, mesmo que já tenha feito o rastreio e surgiu posteriormente, não foi visto no rastreio, seriam motivos que você deveria procurar um médico para poder ser avaliado melhor, certo? E falando sobre rastreio, o que é o rastreio, né? O que é esse rastreio? Bom, como o câncer de mama é uma doença muito prevalente e ele aumenta muito conforme o passar da idade, a gente tem um exame que a gente tem exames, né, que nós conseguimos identificar o câncer de mama precocemente. Não é prevenir o câncer de mama, agora é identificar mesmo, rastrear casos em que um câncer de mama está nas suas formas iniciais, em que o tratamento ele é mais fácil, menos agressivo e aumenta as chances da paciente sobreviver ao tratamento, ter menos sequelas e ter mais qualidade de vida. Então essa é a motivação para o rastreamento. E o rastreamento ele é feito em quem? No Brasil, ele deve ser feito em todas as mulheres acima de 50 anos, a cada 2 anos. É isso que preconiza o Ministério da Saúde. Existem algumas sociedades que recomendam o rastreio acima dos 40 anos. Então a gente vai ter, aí dependendo do médico ou onde você acompanha, esse rastreio pode ser feito acima dos 40 ou acima de 50. Em geral ele é feito a cada 2 anos, você faz a mamografia. Tem algumas pessoas que acabam fazendo anualmente, e o exame de escolha é a mamografia, porque a mamografia ela é ótima para ver esses achados. Ela não encontra 100% dos cânceres de mama, isso não existe um exame que é 100%, mas ela tem uma sensibilidade muito boa para encontrar, principalmente em estágios iniciais, e a gente ter uma boa solução. Ela não vai ser boa para aquelas mulheres que têm a mama muito densa, que às vezes tem 50 anos e uma mama de mulher de 20, que tem muita glândula. Aí a mamografia perde muita sensibilidade, é muito difícil avaliar aquelas imagens que tem muita glândula. E isso é o mesmo para mulheres muito jovens. Às vezes você achou alguma coisa na sua mama, vai investigar, e o seu ginecologista ele vai pedir um ultrassom de mama, não uma mamografia, justamente por isso. Porque mamas muito jovens geralmente não têm um bom resultado com a mamografia por ter muita glândula, que é característica de pessoas mais novas. Então a mamografia é o principal exame. Esse exame ele pode ser complementado, às vezes na mamografia teve alguma suspeita. Não, então vamos complementar esse exame com a mamografia que faz uma ampliação, ou mesmo com ultrassom ou ressonância. Depende do serviço que você tem acesso ou da necessidade específica daquela alteração que foi vista. Mas o rastreio é feito pela mamografia a cada 2 anos, principalmente a partir dos 50. E claro, anualmente você deve ir ao seu médico, principalmente depois de ter iniciado a vida sexual, e o seu médico deve examinar suas mamas ou perguntar se você tem alterações nas mamas, e esse exame às vezes pode identificar lesões suspeitas e você às vezes fazer um exame visando aí o diagnóstico antes mesmo de estar na idade de rastreio de câncer de mama, certo? Então, é importante fazer o rastreio, e o Outubro Rosa, né, ele é sobre isso, é falar sobre o câncer de mama, esclarecer dúvidas sobre o câncer de mama, principalmente promover
incentivar as pessoas a fazer o rastreio aí anual ou bienal, principalmente mulheres acima de 50 anos, para a gente identificar lesões precoces e ter um tratamento mais tranquilo, com maior chance de sucesso e com melhoria da qualidade de vida das pacientes, certo? E o diagnóstico de câncer de mama. Bom, a mamografia em geral ela não faz o diagnóstico, né? Ela fala de uma suspeita, em que essa suspeita pode ser pequena, média, grande. O ultrassom também vai vir na mesma linha aí falando sobre qual a suspeita daquela lesão, mas não dá um diagnóstico de certeza. Não diz exatamente qual é aquele câncer, qual a origem daquele câncer, como ele se comporta. Isso, infelizmente, esses exames não são capazes de fazer isso, porque o diagnóstico de certeza ele é feito pela biópsia. Então, quando você tem uma lesão que tem uma suspeita considerável, é indicado que você faça uma biópsia. E essa biópsia ela tem várias técnicas. Ela pode ser feita por geralmente ela é feita por um exame que chama core biopsy, que é uma agulhada na mama, né, naquela região onde tem a lesão. Geralmente um nódulo, se essa lesão não for palpável, tem que marcar isso por ultrassom, por mamografia, mas é uma agulhada, uma agulha grossa, que vai lá e tira uma fatia daquela região ou daquela lesão, manda para o patologista olha a lâmina e fala, olha, é um tumor assim, assim, assado. E o patologista já aproveita e vê qual o tipo de células, ele já faz uma imunohistoquímica. Esse é um exame que vê qual é a resposta que esse tumor pode ter a determinados tipos de tratamento, com quimioterapia, com hormonioterapia, se esse tumor vai responder ou não. Então a biópsia é a forma de diagnóstico e a forma de saber como é aquele tumor, como ele vai se comportar, certo? Então é através da biópsia que nós fazemos o diagnóstico.